Beleza, pessoal que vai fazer o concurso do MPU? Meu nome é Flávio Dairo, eu sou professor de Direito Penal aqui do Gran Cursos Online. A gente está na nossa bateria de dicas que vão te auxiliar no dia da tua prova. Vamos aqui a uma dica sobre teoria da norma do direito penal. Se você pegar o Código Penal, você consegue dividir a parte geral em três assuntos diferentes. Teoria da norma penal, que vai do artigo 1º até o artigo 12. Teoria do crime, que vai do artigo 13 até o 31, teoria da pena, que vai do artigo 32 até o artigo 120. Aqui a gente vai falar agora de lei penal no tempo. Via de regra, qual lei penal serve, é útil, é eficaz, é válida para regular um fato penal? É a lei vigente, essa é a regra geral. No entanto, o que os senhores têm que ter em mente? Caso um fato penal, ele aconteça até a relação de direito público entre o infrator e o Estado desaparecer, ou seja, do dia que ele comete o crime até o dia que a pena termina por qualquer causa, esse período existe uma relação entre infrator e Estado, o Estado quer impor a pena, o infrator quer manter o seu status libertatis. Se durante esse intervalo de tempo a lei que regulava aquele fato for sucedida por outra lei, aí a gente tem a sucessão de leis penais no tempo. E aí a gente usa o artigo 2º do Código Penal para regular a sucessão de leis penais no tempo. E qual que é a regra geral? A regra geral é a extratividade da lei penal mais benéfica, ou seja, você vai cotejar as duas leis, você vai ver qual é a mais benéfica e é essa que vai valer. Em relação a isso, gente, a gente tem algumas situações, a gente está colocando aqui no quadro para vocês, as situações mais corriqueiras, não são só essas, a gente tem um tempo limitado, então a gente vai comentar só essas aqui, ó. No tempo 1, o fato, a pessoa sempre cometeu o fato no tempo 1. A conduta sempre aconteceu no tempo 1. Então, quando a pessoa realizou esse fato, ele era indiferente penal. Então, tem várias condutas que hoje em dia são projetos de lei e que no futuro serão crimes, hoje em dia não é mais, ainda não são crimes, né? Então, se você pegar, por exemplo, um fato de 2011 e você quiser que a pessoa responda por obstrução de justiça na organização criminosa. Isso não era crime, só veio a ser crime a partir de 2013 com a Lei 12.850. Então, a pessoa ela pode responder por obstrução da justiça praticada em 2011 e o fato foi criminalizado em 2013? Não. Na novatio legis, ou seja, na nova lei que criminaliza, vale o quê? Vale a lei do tempo 1, porque ela é a mais benéfica. Você não pode responder por fato que só foi criminalizado no futuro. Segunda situação, o cara cometeu o crime aqui e o fato ele é punido com maior rigor durante o tempo 1. Vem uma nova lei e pune o fato com menor rigor. Diminui a pena, por exemplo. Isso é a situação da novatio legis in melius. Aí essa lei do tempo 2, ela vai ter retroatividade, ela vai retroagir e vai dar tratamento para aquele fato que aconteceu quando ela ainda não tinha vigência, porque ela só entrou em vigência no tempo 2. Aí, na situação contrária, o fato é punido menos severamente e depois ele ganha um acréscimo de severidade na sua punição. Aí é uma novatio legis, é uma sucessão, uma lei nova. Impérios, aí vale a lei do tempo 1, que dava o tratamento mais benéfico. E a última, gente, ao contrário da primeira, o fato era crime, deixa de ser crime. Qual é o nome disso? Abolício crimes. Gente, isso aqui a gente está falando para te dar uma noção sobre o seguinte. O cidadão cometeu o fato aqui, está sendo julgado aqui, aí você tem uma lei e você tem outra lei. Naquele quadrinho que a gente deu, estava tudo muito claro sobre qual lei é mais benéfica, qual lei é menos benéfica. A gente não colocou um empecilho que é saber o quê? Qual é a maior benignidade da lei? A gente já deu o resultado, falou, ó, essa lei é a mais benéfica, ou aquela lei é a mais benéfica. Agora vamos imaginar o seguinte, olha, uma pena de 1 a 4 anos de reclusão é sucedida, a lei que tratava esse fato foi superada por uma pena de 3 a 5 anos, mas de detenção. Aí eu pergunto, qual lei é mais benéfica? Aí você fala assim, Flávio, a lei que tem a pena menor. A lei que tem a pena menor, você pode começar o cumprimento do regime dela com rigor penitenciário, porque a pena é de reclusão. Se o cara é reincidente, inclusive a regra é que ele comece a cumprir a pena no presídio, caso a pena não venha a ser substituída ou suspensa, claro, né, gente? Aí você já fica assim, não, então é a lei 2. Tá, mas a lei 2 tem o quê? Uma pena maior.
Aí, gente, algumas pessoas passaram a achar que é possível isso aqui, ó. Você fazer uma combinação de leis. Por que eles acham isso possível? Porque, olha só, eles falam o seguinte, vamos imaginar que aqui é a conduta, aqui é a sentença. O juiz na sentença, ele pode ignorar 100% da lei vigente e aplicar 100% da lei revogada? Pode. Se ele pode o mais, que é ignorar 100% da regra geral, que é aplicar a lei vigente, ele pode o menos, que é ignorar 50%. E o que? Permitir a combinação de leis. O nome disso é o quê? Lex tercia, ou combinação de leis. Você combina os dispositivos mais favoráveis para o infrator. Doutrina, boa parte da doutrina diz que isso não é possível. Por quê? Porque o juiz não estaria usando nem a lei 1 e nem a lei 2, ele estaria legislando, e o juiz não pode legislar porque não é função dele. Ele estaria, nesse caso, criando uma terceira lei. Isso é usurpação de função legiferante. Agora, gente, só para os senhores saberem, o Código Penal, ele tem essa discussão, e ele teve essa discussão principalmente quando veio a nova lei de drogas, a Lei 11.343 de 2006. Se você digitar Lei de Drogas, súmula STJ, você vai ver o STJ falando justamente numa súmula sobre combinação de leis. Mas vamos voltar aqui, ó. O Código Penal Militar, o que ele fala aqui, ó? Apuração da maior benignidade da lei. Para se reconhecer qual a lei mais favorável, a lei posterior ou anterior, devem ser considerados separadamente, cada qual no conjunto das suas normas aplicáveis ao fato. Ou seja, você não pode combinar. Ah, Fábio, mas o Código Penal Comum não tem essa regra. E olha só, gente, o Código Penal Comum tinha a parte geral datada de 1940, o Código Penal Militar datada de 1944. Os dois foram reformados em 1969, mas a reforma de 69 entrou em vigor na seara militar e não entrou em vigor na seara comum. Ela teve o Código Penal de 69, da lavra do Nelson Hungria, ele sofreu sucessivas prorrogações da sua vacatio legis até ser definitivamente revogado em 78, e aí a gente teve uma outra reforma da parte geral que passou a valer em 84, capitaneado pelo Francisco de Assis Toledo, e nessa reforma, olha aqui, ó, esse parágrafo 2º aqui do Código Penal Militar, ele tinha na reforma de 69, não veio na reforma de 64, por isso que a doutrina começou a se debater sobre a possibilidade ou não de fazer essa combinação. Beleza, pessoal? Essa era a dica. Um abraço.